Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 777. Capítulo 777. Subindo de nível com magia proibida. Ni Yan queria explorar esse mundo das trevas. Este local despertou seu interesse e estava fadado a ser cheio de itens raros. Além disso, seus pergaminhos de retorno estavam acinzentados. Portanto, mesmo que quisessem, não poderiam sair. Eles estavam presos aqui. Cometer suicídio para sair também não valia a pena. Afinal, em seus níveis atuais, cada nível exigia uma quantidade enorme de experiência. Felizmente, os grandes magos tinham muita mana. Se eles usarem feitiços que não sejam muito caros em mana, eles podem durar um bom tempo. Tang Yao nem precisou se preocupar com sua mana, graças à sua fada arcana, nem Xie Yao, cujo consumo havia caído 60% por causa dos efeitos da esfera da terra. A equipe de Ni Yan era tão sólida quanto uma rocha. Mesmo sob o ataque de um mar de cachorros sombrios, eles estavam imóveis. Depois de lutar por 5 horas seguidas, Ni Yan e os outros finalmente começaram a ficar sem mana e vida. Eles só podiam confiar em poções para continuar. Felizmente, todo mundo tinha estocado em poções antes de partir. Eles não acabariam tão cedo. Sparrow Rock, lance sua magia proibida. Ni Yan gritou. Eles realmente não podiam aguentar muito mais tempo. Entendi. Tang Yao bebeu uma poção mestre de mana, restaurando sua mana de volta ao máximo. Ele ergueu suas mãos e começou a cantar um encantamento. Suas vestes tremulavam ao vento enquanto ele flutuava lentamente 3 metros acima do chão. A fada arcana também emitia intensas flutuações de mana. Vendo o brilho radiante das 7 cores ao redor, Ni Yan percebeu que ela já havia atingido o rank 7. Era basicamente uma existência inigualável. Os bônus que fornecia a um mago arcano eram incrivelmente overpower. Ela ainda tinha uma habilidade especial que reduzia bastante a recarga de uma magia proibida selecionada. A razão pela qual a magia proibida de Tang Yao, a Dark Brionac Blizzard, saiu da recarga tão rapidamente foi precisamente por causa da fada arcana. Mais de 1 minuto e meio se passou enquanto Tang Yao terminava de cantar 10 conjuntos de sílabas. A temperatura ao redor despencou quando nuvens escuras se juntaram no céu. Logo depois, fragmentos de gelo preto começaram a cair, varrendo tudo em uma área de 500 metros de largura. Uma onda de valores de dano variando de 150.000 a 160.000 flutuou no ar. Os movimentos dos cachorros sombrios diminuíram de velocidade enquanto estavam cobertos por uma espessa camada de gelo. Como a nevasca estava em pleno andamento, eles começaram a desmoronar em massa, transformando-se em cadáveres congelados no chão. A área ao sul da equipe de Ni Yan foi instantaneamente limpa. Ni Yan estimou que a Dark Brionac Blizzard havia matado pelo menos 8.000 cachorros sombrios. Ding dong, ding dong. 5 jingles de notificação soaram em rápida sucessão, enquanto o corpo de Tang Yao se iluminava com um brilho deslumbrante. Ele subiu 5 níveis. Ele não era o único. Todos subiram pelo menos 2 níveis, recuperando completamente sua vida e mana. Maravilha! Todo mundo ficou chocado. Isso mostrou mais uma vez o quão incrível a magia proibida era. Poderia abater elites e lords muitos níveis mais altos em massa. Pode-se imaginar quanta experiência que essa ação gerou. Com todos de volta às condições de pico, eles poderiam continuar novamente pelas próximas horas. Depois de lançar sua magia proibida, Tang Yao lentamente flutuou de volta ao chão. Subir 5 níveis em 1 segundo o deixou completamente extasiado. Mesmo se eles morressem aqui agora, nenhum deles teria uma perda. O humor deles relaxou um pouco. Nivelar aqui é incrível. Vamos ficar por alguns dias. Sim, chefe. Esta é uma oportunidade difícil de encontrar. MHM. Enquanto nada acontecer com a guilda, podemos ficar aqui. Tentem minimizar o consumo de poções, disse Ni Yan. Ele ainda queria encontrar Morphest que tinha que estar em algum lugar neste mapa. Até então, ele não ficaria satisfeito. Cerca de 2 dias depois, Ni Yan e os outros haviam finalmente eliminado todos os cachorros sombrios nas proximidades. Depois de percorrerem o terreno vazio por 3 horas, eles encontraram outro mar de cachorros sombrios e retomaram a onda de nivelamento. A única coisa que deixou o grupo de Ni Yan se sentindo deprimido foi que esses cachorros sombrios não dropavam nada. Cada um deles, em média, queimava 3.000 moedas de ouro inconsumíveis todos os dias. Isso era mais de 60.000 moedas de ouro no total. No entanto, eles nem sequer receberam um cobre desses cachorros sombrios. Felizmente, todos eles eram ricos e esse tipo de gasto era uma gota no oceano para eles. Se fossem jogadores comuns, eles teriam se retirado há muito tempo. Depois de subir uma colina, Ni Yan descobriu muita grama de sangue de dragão crescendo na área à frente, um ingrediente usado para criar poções de vida e mana de alto nível. No momento, sua habilidade de mestre em alquimia já estava em uma classificação alta o suficiente para criar poções avançadas. No entanto, as poções que ele fez só poderiam ser consumidas por ele. Vocês conhecem alguma habilidade de produção? Ni Yan perguntou. Eu aprendi alquimia e funilaria, respondeu Xie Yao. Eu aprendi bandagem e alquimia, disse Undin Scaldrel. Pelo jeito todos eles haviam aprendido e aumentado o nível de 1 ou 2 habilidades de produção durante suas missões de avanço de classe, especialmente alquimia. Essa era uma habilidade essencial para todos. Como a oportunidade de usá-la raramente se apresentava,
Eles nunca o mencionaram até agora. Ni Yan esfregou o queixo. Como todo mundo pelo menos conhecia a alquimia, eles poderiam complementar o consumo de poções com as plantas medicinais que encontraram aqui. Todos continuaram nivelando no mundo das trevas, aumentando constantemente seus níveis. Depois que o nível de Ni Yan ultrapassou os 140, a velocidade de nivelamento diminuiu para um rastejamento. A quantidade de experiência necessária era mais de 10 vezes maior do que antes. Em circunstâncias normais, ele levaria 4 dias ou até uma semana para subir um nível. Felizmente, nada aconteceu nas Kickers United durante esse período. Então, eles poderiam ficar no mundo das trevas. Xie Yao, Tang Yao e os outros magos subiam em um ritmo relativamente mais rápido. O menor deles já havia atingido o nível 142. No entanto, todos os níveis subiam mais e mais. Quanto a Blade Light e os outros, eles eram como Ni Yan, presos por volta do nível 140. O mundo das trevas era extremamente vasto, um terreno baldio que se estendia até onde os olhos podiam ver. Havia grandes hordas de cães de caça em todo lugar. Ni Yan havia registrado todas as áreas que eles passaram no mapa. Eles haviam explorado um pouco, mas Morphest ainda não estava em lugar nenhum. Acabei de receber o título de mediador, disse Tang Yao animado depois de olhar para a janela de notificação. É um título de alto escalão? Parece bem alto. Aumenta minha influência no Império Viridiano e no Império Satrin em 60. O grupo encontrou um local isolado para sentar e descansar. Eles planejavam esperar sua vida e mana se recuperarem antes de continuar sua luta. Eu me pergunto se conseguiremos alcançar o nível 150 em 2 meses. Subir de nível após o 140 é muito difícil. A quantidade de experiência necessária para cada nível acima aumenta em 70%. Você pode imaginar quanto precisaremos para atingir o nível 150? Disse Tang Yao. Ele anotou especificamente a quantidade de experiência necessária após cada nível subir e descobriu essa tendência. Ouvindo Tang Yao, todo mundo respirou fundo. Com esse cálculo, a quantidade de experiência necessária para atingir o nível 150 seria mais de 100 vezes a do nível 140. Ni Yan riu. Este é apenas o começo. Espere até chegarmos ao nível 150 e depois a 160. Ainda não sentimos dor real. Por uma questão de diminuir a diferença entre os níveis dos jogadores, Conviction tornou o nivelamento incrivelmente difícil quando você estava na porcentagem máxima de níveis. A quantidade de experiência necessária para cada nível havia alcançado alturas extremamente assustadoras. Nas fases posteriores do jogo, quando o nível de todos alcançava o limite, uma diferença de 2 ou 3 níveis entre os jogadores significava uma quantidade astronômica de experiência. Foi justamente porque o nivelamento era tão lento que muitos jogadores deram mais importância à coleta de melhores equipamentos. Com um equipamento melhor, o nivelamento não apenas se tornaria mais rápido, como também seria mais uma força no PVP. Chefe, como isso é algo para rir? Undin Scaldrell sorriu ironicamente. Está bem, e se o nivelamento for um pouco lento? Não é grande coisa, disse Ni Yan. Na linha do tempo anterior, ele havia atingido o nível 180. Ele já havia experimentado tudo. Então, ele não se importava muito. Naquela época, a diferença de nível entre os jogadores não era tão grande quanto desta vez. Aqueles com habilidades médias estavam por volta do nível 150 a 160. Aqueles que eram decentemente habilidosos estavam em torno do nível 170 a 180, e os de níveis mais altos, do nível 180 a 190 ou até o nível 200, eram todas existências extremamente dominantes. Eles eram compostos por todos os mestres, a maioria dos quais eram grandes magos poderosos. Em sua vida passada, Ni Yan levou 2 anos para passar do nível 1 ao 140, 3 anos para o nível 141 a 165 anos para o nível 161 nível 180. Isso mostrou o quão incrivelmente lento o nivelamento se tornou nos estágios posteriores. Ni Yan fez uma avaliação aproximada. Sua velocidade de nivelamento foi 10 vezes mais rápida nesta vida. Honestamente, seria ainda mais rápido se ele não tivesse que gastar tanto tempo lidando com assuntos da guilda. Ele não conseguia mais se enfiar em um lugar por vários meses, como na linha do tempo anterior. Se ele continuasse no ritmo em que estava indo, levaria cerca de 3 anos para atingir o nível 180. Quanto aos níveis seguintes, pensar na experiência necessária lhe causou dor de cabeça. Atingir o nível 200 como os grandes magos de sua vida passada seria um empreendimento enorme. No entanto, com a atual velocidade de nivelamento de Ni Yan, não era impossível de alcançar tais níveis. Ao ouvir Tang Yao falando sobre atingir o nível 150, Ni Yan se lembrou do conjunto de Abaki, o tirano. Ele estava a apenas 2 peças de completar o set. Este era um conjunto de nível lendário com um poderoso bônus de conjunto. Ele queria alcançar rapidamente o nível 150 para poder equipá-lo. Ni Yan começou a se perguntar se eles deveriam ficar aqui até o nível 150. Não havia nenhuma guilda que pudesse representar uma ameaça para as Kickers United agora mesmo. Eles também exigiram um futuro previsível para consolidar sua posição no Império Viridiano. Eles não podiam continuar em guerra, senão sua fundação se tornaria instável. Ni Yan pensou por um momento antes de tomar sua decisão. Ele subiria de nível mais algumas vezes no mundo das trevas primeiro. Quando chegasse ao nível 148,
Continuaria procurando as peças restantes do conjunto de Abaque, o tirano. No momento em que encontrasse todos, ele estaria no nível 150. No entanto, a notícia deles estando no mundo das trevas definitivamente não poderia vazar, ou então Angel Corps viria à procura de problemas.